Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Uma vez mais, estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele estar nos concedendo mais um dia de vida, nos concedendo estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Ricardo Rodrigues, também Nilda, Maria Ângela, Maria Márcia e Euricles, também Dolores Otto, Manuel Fernandes, Ednair Braga, Mara Josima, Bernadette Moreira, Gilmar Oliveira, Ediana Rocha, Lucas Alves, pedindo orações pela esposa Rosana, que está enferma, Balbina Everton, Tiago Ulisses, Naldo Santos pede pela esposa Leide a sua recuperação, também um alô especial para Josenil, Jesus Santos, Camille Alves e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença, te agradecemos pelas bênçãos, por tudo que tens feito por nós, te agradecemos por este dia e que neste momento em que iremos estudar a Tua Palavra, Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude, Pai, a entendermos e tomarmos a decisão de colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Ó Pai, abençoa todos estes nomes que nós aqui citamos, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema, dê vitórias conforme a Tua santa vontade. Abençoe Rosana, que segundo a Tua vontade ela se recupere da enfermidade. Também Leide Santos, que possa ter completo restabelecimento da enfermidade que está atravessando. Enfim, Pai, toma-nos em Tuas mãos e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao nosso último estudo desta série e lembrando que essas histórias que nós estamos estudando essas últimas semanas e essa semana também estamos falando sobre Jonas, vamos falar sobre a queda de Babilônia e também Ciro, o rei que libertou o povo de Deus lá da escravidão em Babilônia. Nós vemos que essas histórias, elas têm relação com os últimos dias que nós estamos vivendo antes do retorno do Senhor Jesus. E dessas histórias nós podemos extrair elementos que nos ajudam a compreender o que chamamos de verdade presente. Ontem nós falamos aqui sobre o profeta Jonas, ele relutou, não queria ir até Nínive. Os ninivitas, melhor dizendo, eles eram cruéis, e eles provocavam mortes horríveis às pessoas que eles conquistavam, e isso tudo está registrado na história. Então Jonas pensou assim, não, eles não merecem ouvir sobre a salvação que Deus oferece. Eles são muito maus, são cruéis. Aí Jonas fugiu. Ao invés de ir para Nínive, ele tomou a embarcação para Tarsis, e como nós já comentamos ontem, houve aquela tempestade, e lançaram sortes naquele barco, recaiu sobre Jonas, e ele então disse que ele era hebreu, e ele temia o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então isso tem relação com a última mensagem que está sendo pregada antes da volta de Jesus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas, e está relatado aqui em Apocalipse 14, versos 6 e 7. E todas essas passagens bíblicas que nós citamos aqui, você pode anotar e sublinhar na sua Bíblia. Você pode marcar aí para você sempre se lembrar desses estudos que nós fazemos. Jonas, ele tinha uma mensagem para dar ao povo ninivita. E essa mensagem era uma mensagem distinta. Por quê? Porque Deus disse, olha, vai lá e prega a cidade que 40 dias e Nínive será destruída. Se eles não se arrependerem, eles irão perecer. E Jonas então começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e ele pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Está relatado aqui em Jonas capítulo 3, verso 4. Parece bem claro que Nínive já estava condenada. Aqui está claro, 40 dias e Nínive será destruída.
Veja que Jonas, ele não pregou, olha, vocês precisam se arrepender, se voltar para o Deus verdadeiro. Ele não falou nada disso, ele só falava que Nínive seria destruída. E então, o que aconteceu? Aconteceu que essa mensagem de Jonas chegou até o rei. Vamos ler? Jonas capítulo 3, a partir do verso 5. Aqui nos diz: os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Então essa destruição de Nínive, essa mensagem de Jonas, ela era condicional. Tinha uma condição: Nínive vai ser destruída, mas se arrependerem, se voltarem para Deus, Deus não destruirá. Assim também, irmãos, nós sabemos que existe uma sentença para aqueles que rejeitam o chamado de Deus, para se voltarem para Ele, se arrependerem, deixarem seus maus caminhos. Há uma sentença, a morte eterna, o lago de fogo e enxofre. Mas, se a pessoa ouvir o chamado de Deus, o toque do Espírito Santo e se arrepender, ela não irá receber a condenação da morte eterna, irá receber o galardão da vida eterna. Veja como muda. Simplesmente pelo fato de reconhecer que estava em pecado, praticando coisas más, andando em maus caminhos, se arrependeu, se voltou para Deus e Deus perdoa. É por isso, irmãos, que Deus, ele é amor. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele perdoa todo e qualquer pecado, desde que seja confessado de coração, sincero. Se arrepender é uma mudança de vida, é uma nova vida que nós vamos ter. E se nós então nos arrependemos, Deus não cumpre aquilo que Ele disse que irá nos destruir se nós continuarmos no pecado. Isso aconteceu lá com Nínive. Está claro aqui, olha, capítulo 3, a partir do verso 5. Toda a cidade se arrependeu, desde o mais alto de posição social até o mais humilde. Se arrependeram. O rei baixou um decreto que não somente as pessoas deveriam se vestir de pano de saco, jejuar, mas os animais também deveriam ser cobertos com pano de saco e não comer nem beber. Vejam, e Deus não destruiu Nínive. Agora, nós não sabemos depois, né? O que aconteceu, quanto tempo durou esse arrependimento, mas o fato é que naquela mensagem de Jonas, 40 dias e Nínive será destruída, o povo se arrependeu. E Deus não destruiu, porque eles se arrependeram. E aí nós conhecemos a história. Jonas, ele ficou aborrecido porque ele queria ver o fogo descer do céu e Nínive ser destruída. Esse era o desejo de Jonas. Mas Deus, então, conversa com Jonas e fala com ele: Jonas, você está aí reclamando por causa de uma planta que cresceu pela manhã, te fez sombra e depois morreu. Você reclamando por essa simples planta e este povo todo que se arrependeu, isso não move você, não mexe com o seu sentimento? Às vezes, irmãos, nós damos mais valor a coisas, a objetos, do que a uma pessoa. Vocês têm observado quanto as pessoas têm valorizado coisas, objetos, animais e desprezado as pessoas, mesmo familiares que desprezam os pais, desprezam alguém que está enfrentando problemas na sua vida e dão mais valor
a animais, a objetos, a coisas que possuem, do que ao próprio familiar. Assim estava Jonas, valorizando mais aquela boboreira que cresceu e morreu, do que valorizando as pessoas. Irmãos, cada ser humano foi comprado pelo preço de sangue, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi ouro nem prata, não foi dinheiro, foi o sangue de Jesus. Jesus morreu por todos os seres humanos e todos que se arrependerem serão salvos. Agora, o fato de Jesus ter morrido por todos os seres humanos não quer dizer que todos serão salvos. Por quê? Porque a salvação, ela vem do nosso desejo de querer ser salvos pelo que Jesus fez por nós e de nós querermos viver eternamente. Mas, infelizmente, nós temos colocado o nosso coração nas coisas materiais, naquilo que nós possuímos, e nos esquecemos de olhar para cima, olhar para o alto, as coisas que Jesus está preparando para cada um de nós. Que sejamos tocados pelo Espírito Santo para nos voltarmos para Deus enquanto é tempo. Vejam que o anjo aqui de Apocalipse, capítulo 18, ele faz um chamado: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Saia dela, povo meu. Se você está vivendo uma vida de pecado, uma vida onde você sabe que você não está cumprindo a vontade de Deus em sua vida, é hora de voltar para Deus. Saia deste pecado, saia deste problema, volte-se para Deus, porque se não sair, se continuar vivendo essa vida de pecado que está vivendo, os flagelos irão cair sobre todos aqueles que rejeitarem. Então hoje o convite do anjo do Senhor é: saiam dela, povo meu, para não serem cúmplices dos seus pecados. Nós estamos nesta série chamando a atenção de todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas para o que está escrito na palavra de Deus, de nós nos voltarmos para a Bíblia, para o que está escrito e não para o que as pessoas dizem, porque elas dizem, mas não podem provar, porque a Bíblia não confirma o que elas falam. Então, irmãos, vamos humildemente clamar a Deus, pedir misericórdia, pedir forças para tomarmos a decisão de nos arrependermos de estarmos vivendo uma vida longe de Deus, uma vida em que nós fazemos a nossa vontade e não a vontade de Deus, e que possamos ter essa mudança, ter uma nova vida com Cristo. Os últimos dias estão diante de nós. Jesus, ele vai voltar. A Bíblia, ela não falha. Nenhuma profecia até hoje falhou. E essa profecia da volta de Jesus está muito mais próxima de ser cumprida do que as pessoas estão pensando. Nós precisamos então, assim como os habitantes lá de Nínive se arrependeram e Deus não destruiu Nínive, assim também nós precisamos nos arrepender para que nós não sejamos destruídos no lago de fogo e enxofre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para darmos sequência ao estudo da semana. E lembramos, Jesus ele disse: examinem as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.